versículo 16. Marcos 16, 16. Vou começar com o 15 para formar contexto. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Meus irmãos, vocês já devem ter prestado atenção, que até o começo dos anos 1900, século passado, praticamente todas as denominações cristãs, praticamente todas, batizavam crianças. É do começo de 1900 para cá que pararam de batizar crianças. Em 1906, houve o nascimento do que se chamou movimento pentecostal. Embora os princípios pentecostais já haviam se espalhado pelo mundo inteiro, mas em 1906 é que, na Rua Azusa, na Califórnia, começou os grandes avivamentos pentecostais. E a prática desses avivamentos tomava muito da Igreja Batista. A Igreja Batista nos Estados Unidos sempre foi mais forte do que todas as denominações. Primeiro, porque a própria vida da Igreja Batista era muito semelhante. Irmãos do som, por favor, tirem um pouquinho disso aí. Senão as crianças daqui a pouco vão começar a chorar. A própria política americana, a própria Constituição, os próprios estados tendo tanta independência, influenciavam nas igrejas também, e a Igreja Batista, cada um é cada uma. Tem Igreja Batista que decide ter isso, outra decide não ter isso. Não existe uma unidade. Variam de acordo com as características de cada congregação. Isso era fácil, porque se colocava em cada igreja a responsabilidade de se decidir. Nós estamos vendo um movimento na Igreja Batista Americana, uns 2, 3 meses atrás, de pararem de usar o credo niceno. Uma coisa que foi feita no começo do cristianismo, mas que estão parando. O batismo, que é uma coisa tão importante para a criança, pararam de fazer também. A história do batismo é um pouquinho mais complicada e mais longa, mas, por amor ao tempo, eu vou reduzir apenas no que eu posso mostrar na Bíblia, e que você pode acompanhar. Marque na sua Bíblia o que eu vou lhe mostrar, para que você possa conferir depois, com calma, e ver como os bereanos viram que, de fato, as coisas são assim. Esse texto que nós lemos diz: quem crer e for batizado será salvo. Aí, um gaiato que lê a Bíblia assim por cima diz: está vendo? Tem que crer primeiro, ser batizado, para depois ser salvo. Não pare aí, leia o resto do versículo. Quem não crer será condenado. Aí você vai batizar uma criança, e ele repete: quem crer e for batizado será salvo. A criança não crê. Então, a única coisa que esse versículo garante é que a criança está condenada, porque não crê. Meus irmãos, isso é uma leitura ruim, uma leitura apressada. A gente tem que verificar o contexto em que isso aconteceu. Paulo, escrevendo a carta aos Tessalonicenses, repreendendo a igreja de lá, porque eles estavam tão ansiosos pela volta de Jesus que uma boa parte dos irmãos pararam de trabalhar e começavam a viver à custa dos outros. E Paulo responde: quem não quiser trabalhar, não coma. Ora, isso foi dito para adultos.
Ou você vai exigir do bebê que está mamando: olha, bebê, você não quer trabalhar, então você não pode mamar. Não tem cabimento. Tem que se examinar coisa em cada coisa. Aqui se fala da evangelização de adultos. Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Pregar a toda criatura pressupõe que aquela pessoa que recebe a pregação entenda. Aqui não está falando de bebês. Não está falando de crianças. Irmãos, um pequeno parêntese antes de continuar. Quando eu falar aqui batismo infantil ou batismo de crianças, entenda-se, batismo de crianças, batismo infantil de filhos de crentes. Nós não batizamos qualquer um, nós só batizamos aqueles que têm pais crentes. Por quê? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Aqui é o milagre da cura do servo do centurião de Cafarnaum. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, mas ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Irmãos, prestem atenção. Quem é o beneficiado das palavras de Jesus? O servo. Quem teve fé? O patrão dele. Desculpe, não é nem patrão, é o senhor dele, é o dono dele. Mas eu estou usando o termo patrão para facilitar o nosso entendimento hoje. Quer dizer, então, que Jesus usa a fé do patrão em prol do empregado? Vocês acreditam que na confissão de fé que nós usamos em nossa igreja existe um capítulo inteirinho dedicado a isso? Os superiores e os inferiores, qual é o dever dos superiores? Por superiores, a confissão entende os pais, os patrões, as autoridades constituídas. E tem uma pergunta inteira no catecismo: qual o dever deles para com seus inferiores? E qual é o dever dos inferiores para com eles? Se você nunca havia prestado atenção nisso, preste atenção. O criado foi curado com base na fé do patrão. Mas continue, por favor,
ainda em Mateus, ainda no capítulo 8, versículo 23. Então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Então perguntou-lhes Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até o mar, os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, não é uma ironia que o centurião romano tivesse uma fé como Jesus nunca tinha encontrado em Israel, e os discípulos do Senhor que estavam com ele no barco tinham uma pequena fé? Jesus precisou que alguém tivesse fé para ele parar os ventos e o mar? Não. Como ele não precisaria também da fé do centurião para curar o seu criado. Mas ele se admirou que o centurião tivesse tamanha fé ao ponto de dizer: Senhor, eu sou um homem sujeito a ordens. Ou seja, quando alguém manda fazer, eu faço. Mas também eu tenho homens sob minhas ordens, e eu digo: vai, e ele vai. Vem, e ele vem. Então, manda que o meu servo fique bom, e ele vai ficar. Não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Basta que o Senhor diga uma palavra. Irmãos, o que eu queria chamar a atenção de vocês é para esse detalhe. A fé é uma coisa muito importante, mas nós desvirtuamos em nossos dias quase que completamente a fé. Hoje nós usamos fé para coisas... Por exemplo, eu ainda não vi aqui em Belo Horizonte, mas no interior de Minas é muito comum dizer: ele não é da mesma fé que aquela pessoa. Querem dizer, não é da mesma religião que aquela pessoa. Conheci uma pessoa que, nos dias de loteria, ele ia lá fazer uma fezinha. Estão percebendo? Nós modificamos o conteúdo da palavra a tal ponto que já não damos aos nossos filhos aquilo que lhes é de direito, porque eles não têm fé. Muito obrigado. Meus irmãos, nós protestantes, muitas vezes, cometemos um erro muito grave. Nós tentamos nos definir pelo que não somos. Isso é coisa de católico, não vou fazer isso, não. Eu tenho uma certa amizade com um cantor baixo profundo, Batista Ferrenho, que ele disse: poxa vida, vocês não param de imitar a Igreja Católica, agora estão batizando, já batizam criança, agora estão querendo usar essas batinas pretas. Lucas, essas batinas pretas, como vocês chamam, não tem nada a ver com a Igreja Católica. Eles é que imitaram a gente. Nós usamos isso aqui antes deles. Mas eu não vejo. Não vê, Lucas, porque você não presta atenção nas igrejas que lutam pela fé, pelo evangelho histórico, pela doutrina histórica, as igrejas conservadoras. Você fica pulando de galho em galho e não lê nem a Bíblia direito.
A fé é alguma coisa muito mais séria do que nós imaginamos. Repare aí agora no versículo 9, ainda de Mateus. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Aqui, a própria cidade de Jesus é o local onde Jesus ficava mais tempo, que era Cafarnaum, onde ele tinha uma casa. Nós não sabemos se era dele, da família, ou era alugada, ou era emprestada, mas ele centralizava-se lá, a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Irmãos, preste atenção na palavra. Vendo-lhes a fé. Nós sabemos, por outro evangelho, que eles tentaram entrar na casa que Jesus estava e tinha uma multidão nas portas. Então, eles subiram ao eirado, fizeram um buraco, desceram o paralítico em sua cama aos pés de Jesus. Mas o que eu chamo novamente a sua atenção é para isso. Versículo de número 2. Vendo-lhes a fé. Pode ser que o paralítico esteja incluído nesse plural aí também, vendo-lhes, dos 4 amigos que desceram a cama e do paralítico. Mas não é só o paralítico que tinha fé. E o que é que Jesus faz? Perdoados são os teus pecados. Opa! Até perdão de pecados? Não se escandalize, porque os fariseus se escandalizaram. Versículo 3. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes o coração, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal em vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda, e vai para a tua casa. Toma teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Meus irmãos, para Jesus provar que tinha autoridade de perdoar pecados, ele curou a doença física do paralítico. Mas o mais importante para Jesus era curar a doença espiritual, perdoar os pecados. Com base na fé dele e dos amigos. Vou incluir o paralítico também, porque se o paralítico não tivesse fé, certamente teria dissuadido os amigos de furar um buraco na casa de Jesus. Mas foi o que eles fizeram. E agora você vai me dizer que a criança não pode ser batizada porque a própria criança não tem fé? Mas e a fé dos pais? Vai para onde? A fé dos pais é exatamente aquilo que supre a fé da criança enquanto ela não tem. Meus irmãos, isso é de uma vital importância. Enquanto a criança não tem condições de fazer as coisas por si próprio, os pais assumem. Ora, os pais assumem em todas as áreas da vida da criança. Não pode assumir na área religiosa? Não, ela tem que se converter por si mesma. E depois se admiram quando um doido diz:
eu não sei se meu filho é homem ou mulher. Ele vai decidir mais tarde. Quando chegar a idade, ele vai ver que se ele quer ser homem ou quer ser mulher. Meus irmãos, essa é uma das heresias tão grandes, é de uma tristeza tão grande que eu tenho com nossos irmãos. Repare, eu continuo chamando eles de irmãos. Eles é que nos chamam de primos. Mas para nós são irmãos. Se vier um batista para a igreja presbiteriana, ele não será rebatizado. Ele não precisava se molhar tanto. Mas já que se molhou, para que vai batizar de novo? Se ele vier no dia de Santa Ceia, toma Santa Ceia conosco, porque a Santa Ceia é do Senhor. E nisso eles acreditam. Mas eu deploro o fato deles não batizarem seus filhos. Estão largando seus filhos à mercê do mundo e do próprio maligno. O batismo é uma marca, é um selo de que aquela criança pertence a Deus. Ah, mas eu já vi muito batizado por aí se perder no mundo. Eu já vi muito adulto batizado se perder no mundo. Não precisa ser só criança, não. Infelizmente, nós, homens, às vezes quebramos o selo que nós temos com Deus. O reverendo Cleomes usou uma figura muito bonita, que é da aliança de casamento. A aliança está para o casamento, assim como o sacramento está para o cristianismo. Pela aliança, você sabe que ela representa um acordo maior. O batismo representa um acordo espiritual. Mas, por favor, continue. 9:18. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo. Me perdoem, eu vou mudar para o relato de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Marcos 18, versículo 18. Marcos é um pouco mais didático nesse ponto. Lembre-se, Marcos escreveu as coisas que Pedro lhe contou. E Pedro, Tiago e João foram aqueles que entraram no quarto dessa menina que será ressuscitada. Então, Marcos recebeu essa mensagem do próprio Pedro, ao passo que Mateus não entrou naquele quarto. E não sei se foi testemunho ocular, mas como ele não estava com Jesus, Mateus usou um outro relato. Marcos 5, 18. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe sobre ela a mão e viverá. Levantando-se Jesus, irmãos, desculpem, eu li Mateus. Perdão. É Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21. Me perdoem. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Eu estou em Marcos capítulo 5, versículo 21. E ele estava junto ao do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo o que
quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Irmãos, essa reclamação aqui, que uma vez uma médica que estava me ouvindo no estudo bíblico, disse que naquele tempo não tinha CRM nem Conselho de Ética, não. Porque falar mal de médico assim, hoje em dia não se fala. O problema é que Lucas, que era médico, repete essas mesmas coisas. Olhe lá em Lucas e você vai ver que Lucas diz que ela perdeu tudo que possuía na mão de vários médicos. Marcos é que acrescenta, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Veja, a fé aqui beneficia a própria pessoa. Essa mulher achava que se ela tocasse na roupa de Jesus, se ela tocasse em Jesus, Jesus ficaria impuro. Essa era a lei dos judeus. A mulher menstruada, ela não podia dormir na cama do seu marido. Ela dormia em uma cama separada. Ela não podia pegar seus filhos no colo. Quando começava a menstruação, eles começavam a contar 15 dias. E só no 16º ela tomava um banho, aquele banho que Batseba tomou e que Davi viu. Portanto, Davi sabia muito bem que ela poderia ficar grávida. Ela tomava um banho de purificação e assumia suas funções. E o que Jesus faz com essa mulher é mais ou menos o testemunho do banho. O banho testemunhava que ela estava pura. O que Jesus obriga ela a se denunciar. Ela estava há muitos anos, 12 ou 16 anos, separada de todas as pessoas, 12 anos, separada de todas as pessoas. Jesus faz com que ela se denuncie e agora ela volta livre do seu mal. Ela está purificada do seu mal. Mas o mais interessante, Jesus tinha 30 e poucos anos, mas a trata por filha. Poderia ser uma pessoa de 20 anos, de 20 e poucos anos, mais nova que Jesus, mas é interessante, Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. A fé pode agir também em benefício da própria pessoa. Vamos recapitular. A fé do patrão foi usada para curar o empregado. Nenhuma fé na tempestade, mas mesmo assim Jesus acalmou a tempestade. A fé dos amigos e do paralítico, vamos incluí-lo também, foi usada por Jesus para curá-los, para curar o paralítico. Aliás, antes, perdoar os pecados. Se alguém que você vai encontrar no céu quando você chegar lá é esse paralítico. Quem perdoou os pecados dele foi o próprio Jesus. E você vai esperar que um bebê tenha fé igual dessa mulher para receber o batismo? Não é um contrassenso? Continuando, versículo 35 ainda de Marcos.
Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Quem é que tinha que crer? O pai da menina. Eu não vou ler até o fim, porque vocês conhecem bem essa palavra, passagem, e o tempo já urge, ou melhor, ruge, está muito perto da gente. Mas vejam, não temas, Jairo, crê somente. E foi para a casa dele e ressuscitou a filha dele. A fé do pai foi usada em benefício da ressurreição da filha. Aí você diz, mas o que isso tem a ver com o batismo? O batismo é uma coisa de levar a pessoa para o céu. Curar da morte, voltar, não tem nada a ver. Irmãos, tem tudo, se você examinar o anterior do paralítico. Jesus, pela fé dos amigos, primeiro perdoou os pecados. Você vai me dizer que a fé de alguém não pode ser usada em prol de outrem? Mas, irmãos, repare, tem muitos textos em Mateus. No capítulo 9 ainda tem a cura de 2 cegos, mas eu gostaria de chegar com vocês, não vou ler, vou só chamar a atenção de vocês, aquela mulher Cirofenícia, que estava com a filha endemoniada. Se lembram? Que vinha correndo atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi. E os discípulos, atende essa coitada aí, porque ela está incomodando. Os discípulos estavam incomodados. E a mulher conta ao Senhor o que a filha estava passando. Jesus diz, vai-te, tua filha está boa. Ela foi e encontrou a filha boa, sã. Repare que, do jeito que ele elogiou a fé do centurião romano que estava em Cafarnaum, ele vai elogiar a fé dessa mulher, Cirofenícia. Grande é a tua fé, é a resposta de Jesus. É interessante que entre os judeus, ele seleciona 12 que seriam os mais piedosos, mas chama esses 12 de pequena fé. E entre estrangeiros, a mulher que habitava a região Cirofenícia e que, segundo um evangelista, era uma grega, ela elogiou, grande é a tua fé. Você está entendendo, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Você percebeu que antes da Manuela ser batizada, o reverendo Cleômenes perguntou, quis saber da fé dos pais. Ele começou perguntando, vocês creem em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, nosso Senhor? As perguntas que ele fez são os artigos do credo apostólico, para checar se a fé que eles, pais, possuem é a mesma fé que a congregação que será testemunha do batismo da Manuela, que foi testemunha do batismo da Manuela, tem a mesma fé. Depois de perguntar e atestar que os pais da Manuela têm a mesma fé que a igreja, ele fez algumas perguntas que a resposta implica em promessas. Vocês prometem orar com ela, orar por ela? Vocês prometem ler a Bíblia com ela, ensiná-la a ler as Escrituras, trazê-la à igreja? Veja,
certificado que a fé é igual, certificado que eles vão criar de acordo com o que a Bíblia ensina, resta o quê? Batizar. Ah, mas quem garante que ela vai crescer e vai se tornar uma pessoa crente? Ninguém. Só Deus. Mas quem garante que um homem de 90 anos que foi batizado continuará a vida de fé? Ninguém. Só Deus. É por isso que nós acreditamos na perseverança dos santos. Santos são aqueles que Deus toma e faz com que eles perseverem na fé. Agora, a desculpa, criança não crê, por isso não pode ser batizada, isso é doutrina do inferno. Isso foi elaborada por Satanás. E tem até um nome teológico para isso, é chamado credobatismo. E muita gente adota essa doutrina. Irmãos, eu conheço pastores que estão na igreja presbiteriana por conveniência, não batizaram seus filhos. É uma tristeza. É uma tristeza. Mas deve ser dito com todas as letras. Isso não é de Deus. Ah, mas eu não encontro lugar nenhum na Bíblia em que uma criança foi batizada. Encontra sim. Eu vou citar um de cabeça. Na noite que Paulo e Silas foram aprisionados, e Deus os libertou depois de um grande terremoto, o carcereiro ficou espantado com aquilo, levou Paulo para casa, lavou os vergões das costas dele e de Silas, e toda a sua casa foi batizada. Ah, mas aí não me garante que tem criança dentro de uma casa, especialmente uma casa que é anexa a uma prisão, vai ter criança? Era muito difícil uma família naquele tempo não ter criança. Mas nós temos outro caso, Lídia. Os apóstolos não queriam entrar na casa da dona Lídia. Não se sabe exatamente por quê. Talvez por ela não ter marido. Mas ela tinha sido batizada. E ela chegou para os apóstolos, Paulo estava lá, Timóteo devia estar também, Silas também. Ela chegou para os apóstolos e disse: olha, se vocês me julgam fiel, entrem na minha casa e permaneçam lá. E é dito depois que foi batizada toda a sua casa. Então, no Novo Testamento você encontra diversos lugares essa expressão, batizarás a tu e a tua casa. Por favor, se você tem alguma dúvida a respeito disso, leia a palavra de Deus com atenção. Se quiser falar comigo, pode falar. Eu acho que posso oferecer o Fernando Cleómenes também para você falar. Mas não deixe que o diabo lhe roube uma das grandes oportunidades que você tem de ser uma bênção para seus filhos, que é administrando o batismo enquanto eles são crianças. E educá-los sempre. Muita gente, depois de adulto, diz: eu não sei por que batismo. Batismo não faz muito significado. Faz sim, irmãos. Todas as vezes que você estiver numa situação difícil, em que o diabo estiver tentando semear alguma dúvida, como nós cantamos no hino, se vem Satanás nos amedrontar e astuto quiser a fé nos roubar, não pode. É nossa e sempre será a rica esperança. Meu Deus proverá. Lembre-se que quando
o tinhoso tentar fazer alguma coisa com você, colocar dúvida na sua mente, lembre-se de uma coisa: você tem um sinal superior às enrolações dele. Senhor, eu fui batizado, eu sou teu, me ajuda nessa provação. O batismo é para isso, é para que você nunca esqueça de que você é um cristão. A aliança é para isso, é para que você nunca esqueça que você é casado. Estão entendendo? Não deixe de batizar seus filhos. Aí você diz: mas pastor, será que está todo mundo errado e só nós que estamos certos? Infelizmente. Infelizmente. Essa semana eu conversei com a vereadora Cleômedes a respeito de um hino que eu estou tentando domesticá-lo para que ele seja cantado antes da Santa Ceia por nossas irmãs solistas, em que ele fala: minha vida mudou quando Cristo ocupou o primeiro lugar em meu ser. Nada mais me faltou. Há 30 anos eu luto contra isso. Nada mais me faltou, mas me falta muita coisa. Tem certas coisas pelas quais eu peço a Deus há muitos anos e Ele nunca me deu. E, pelo jeito, não vai me dar. Mas por que nós temos tanto medo de cantar um hino assim? Por causa dos teólogos da prosperidade. Senhor, eu quero um carro novo, da cor tal, com a placa tal, com estofado dessa cor. De Deus não se zomba, irmãos. Mas nunca vai faltar o que Ele quer que nós tenhamos. Minha filha mais nova era muito pequena, traquinas, como sempre, gostava de enfiar grampo de cabelo no buraquinho da tomada. Queimou diversas caixas de som que eu tinha, enfiando os fios no buraco da tomada. Quando eu escutava o ronco, ia lá e a caixa estava queimando. E uma vez me pediu fósforo, conhecendo a fama dela, sabendo que era. Para que você quer fósforo? Ah, é bonito riscar aquilo lá. Não vou dar. Eu, como pai, tenho o dever de não dar. Deus, como Pai, tem o dever de não dar aquilo que nós pedimos e que nos seja prejudicial. Nada me faltará, como diz o Salmo 23, mas nada daquilo que Deus quer que eu tenha. Nada me faltará. Pai, mãe, você que tem filho, por gentileza, preste muita atenção nisso. Não deixe de ver que a fé é alguma coisa muito superior do que aquele fazer uma fezinha. A fé significa muito mais coisas, e ela não é obstáculo diante de Jesus. Jesus faz milagres sem que ninguém tenha fé, mas faz milagres vendo a fé do pai, da mãe, do patrão, dos amigos. Não deixe de batizar seus filhos dando essa desculpa esfarrapada.